Live número 20. Bom dia a todos. Vamos que vamos para mais uma live aí. Olha como passou rápido, né? Tava pensando, falei, vou fazer 30, falar sobre os 30 capítulos de Provérbios, né? 31. Nossa, é muita coisa, são 31 capítulos. Como é que vai fazer? Aí já estamos no 20. Já passa rápido. Bom dia, Maria Paz. Já estamos no 20 já e passa rapidinho. Eu achei, já ficava pensando, falei, nossa, 31 todo dia falando, vai demorar a beça. Vai nada, né, Maria? Aí, ó, já estamos no 20, só falta 10. A gente já tá chegando lá, falta 11, né? 21, vamos até o 31. Então, hoje eu tenho muita coisa boa aqui do Provérbios 20 para a gente estar aqui amadurecendo, crescendo em conhecimento e em sabedoria nessa manhã aqui. Separei aqui os versículos, já está aqui prontinho. Eu quero estar passando agora esse conhecimento aqui para vocês. E eu vou começar aqui no versículo 1, tá? Provérbios 20, hoje, versículo 1, que diz assim, ó: O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. As pessoas têm muito essas questões, às vezes, de se pode beber, se não pode, né? Igreja que permite bebida, igreja que não permite bebida. Eu sempre, quando sou questionado com isso, Maria, eu sempre relato logo, primeiramente, né, a questão da obediência. Se você está numa igreja e essa igreja não permite, você faz, você está desobedecendo, você não está nem pecando, não é pelo ato, é pela desobediência, né? Não é o que você está fazendo, é a desobediência. Eu lembro quando na minha igreja não permitia tatuagem. Então, mas a tatuagem, se fizer tatuagem vai para o inferno, você está desobedecendo. A desobediência é comparada a pecado de feitiçaria, tá? A Bíblia compara o feiticeiro, pecado de feitiçaria e desobediência vai ter a mesma paga. Então, você precisa estar atento. Não é que a tatuagem vai te levar para o inferno, é a desobediência. Você está numa igreja que não pode. Se a igreja permite, beleza. No caso da bebida, eu sempre, quando sou questionado com isso, eu sempre falo a mesma coisa da questão da obediência primeiro e, lógico, uma questão de sabedoria. Por exemplo, eu dou o meu exemplo. Eu tenho problemas, já tive muito problemas com bebida alcoólica, então eu não bebo, né? Mas e se a sua igreja permitir? Eu não vou beber, porque eu sei de mim, eu sei que eu tenho eu já tive problemas com isso, eu tenho que me afastar do álcool. E eu vejo, e aí eu parto depois da parte racional da coisa, que aí já entra esse versículo aqui, é um dos que dá base, né? Que existem vários versículos na Bíblia que dá base para isso. Mas um dos que dá base é esse. Vamos na questão de inteligência, né? Quantas famílias são destruídas por causa de bebida? Quantos acidentes de carro temos todo dia por causa de bebida? Brigas, discussões em bares por causa de bebida, e tudo isso leva à morte. Acidentes, brigas, né? Famílias sendo destruídas, tudo por causa de bebida. Então, é algo que, se você só pensar um pouco com sabedoria, você vai fazer questão de se afastar daquilo ali. Então, o vinho ele é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. E a palavra ainda diz que todo aquele que nele errar nunca será sábio. Na tradução NTLH, diz que o escravo da bebida nunca será sábio. Então é algo que, se você está buscando sabedoria, quem não quer ser uma pessoa sábia, né? Quem não quer ser uma pessoa inteligente? Então já é um ponto aqui que você precisa se afastar, porque o escravo da bebida nunca será sábio. Verso número 3 diz assim, ó: honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo que se intromete nelas. Todo tolo se intromete nelas. Na tradução NTLH diz que qualquer tolo pode começar uma briga, mas quem fica fora dela é que merece elogios. Olha só, Provérbios dando
essa lâmpada de sabedoria poderosa aqui, ó, que é honroso para o homem desviar-se das questões, desviar-se das brigas, de discussões, de coisas que não levam a nada. É honroso para o homem fazer isso. Isso é honra. Mas todo tolo se intromete nessas coisas. O tolo sempre se intromete. Ele sempre está se metendo em discussões, em brigas, em coisas que não vão chegar a lugar nenhum. Essa é coisa de tolo. O sábio não. É honra se desviar. Nós precisamos parar com questões que não levam a nada. Eu sou extremamente chato com isso, Maria. Eu não gosto de parar e ficar. A pessoa chega, começa a conversar uma coisa que não tem nada a ver, falar da vida dos outros, falar da programa de televisão, que eu nem assisto televisão, o cara vem me contar da novela de não sei de quê, de um programa X, Y. Eu não gosto de perder tempo, porque isso daí daqui a pouco gera confusão. Ou então esses debates bíblicos, já viu? A pessoa quer debater a Bíblia, falar que isso está certo, que isso está errado. Eu também falo, não, o que que você, para você é o que há, para mim, igual como eu falei da, da tatuagem, né? Ah, para mim a igreja não pode deixar fazer tatuagem. Tá bom, filho, vai para uma igreja que não deixa fazer. Ah, para mim não tem nada a ver, então fica numa igreja que deixa, sabe? Não há por que entrar em discussões sem que não levam a lugar nenhum. E o sábio faz isso. É honra para ele não entrar nessas questões, porque ele já sabe. O sábio é prudente, prudente é calcular o impacto da decisão, ele já sabe que ficar discutindo aquilo não vai levar a lugar nenhum, então ele já modera, ele já prefere se desviar e seguir. Pega essa visão. Pessoas quando vêm com essas perguntinhas de o que você está querendo falar com isso? Sabe, buscando essas coisas para ter. Você sente que a pessoa está querendo entrar numa discussão, se desvie, não decorda. O sábio sempre faz isso. Não decorda para isso, que as pessoas vêm com essas. É uma pergunta que gera muito discussão é essa, né? Ah, o que você quer dizer com isso? Aí eu respondo logo, eu não quis dizer nada, eu disse e você já ouviu. Ponto, acabou. Vamos mudar de assunto, vamos embora, porque eu não vou dar corda para entrar em discussãozinha boba. Versículo 4 agora. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Existe tempo na nossa vida para plantar e tempo de colher. Eclesiastes fala muito sobre isso, né? Tem lá, se não me engano, é Eclesiastes 3, que fala muito sobre tempo, tempo para todas as coisas, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar. E nossa vida também é assim, a gente não pode perder o time, não pode perder o tempo das coisas. Por isso nós precisamos estar muito atentos em Deus para poder saber a hora de plantar certa, a hora de colher. E aqui a Bíblia diz que o preguiçoso ele não lavra por causa do inverno, porque está frio, é a época de preparar a terra, de preparar o plantio, e ele não prepara, né, de preparar para ir quando chega na época da cega, ele não tem o que colher. A nossa vida, a gente tem que pegar esses versículos e colocar para a nossa vida em todas as áreas. Tá? Todos a gente tem que plantar as coisas certas para poder colher, que às vezes você não está colhendo porque você simplesmente nunca plantou. Que você quer? Poxa, eu já vi pessoas reclamando e queria, pô, eu queria tanto que eu me dar bem com fulano, eu queria tanto me dar bem com ciclano. Ah, mas você plantou para que houvesse essa amizade, para que houvesse essa coisa. Você não planta, então temos que estar atento a isso. Você não vai ter uma grande amizade com uma pessoa do nada, uma confiança, a pessoa não vai confiar em você do nada. Aí você vai, pô, fulano não confia em mim. Você plantou isso, você tem que plantar. Tudo na vida tem que ser plantado. Na NTLH diz que o lavrador preguiçoso que não ara sua terra no tempo certo não terá nada para colher. Então é isso. Se não lavrar a terra no tempo certo, não tem o que colher. Na nossa vida, tudo que nós precisamos colher, nós temos que plantar primeiro. Tenha estratégias, peça sabedoria a Deus. O que você está querendo colher de um relacionamento, do seu trabalho, da escola, seja o que for. Faz um apanhado geral e você vai conseguir identificar como plantar para que venha a colheita disso para a sua vida. Beleza? No versículo 5 agora. Como águas profundas, esse daqui é muito profundo. Preste atenção, gente.
Anota isso se possível, porque é aqueles versículos profundos. Como águas profundas é o conselho no coração do homem. Como águas profundas é o conselho no coração do homem. Quer dizer que o coração, os pensamentos do homem são um lugar de difícil acesso. Como águas profundas. Daniel, bom dia, garoto. Beleza? Pô, garoto não, né? Agora já tá missionário Daniel Duarte. Então, como águas profundas é o conselho. O que está em águas profundas está em difícil acesso, correto? O versículo está dizendo, como águas profundas é o conselho no coração do homem. Então, o conselho no coração do homem, de um sábio, é difícil acesso, mas você precisa saber retirar ele. Porque, como o versículo diz, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Então, você quer um conselho de uma pessoa, você quer conversar com alguém que você sabe que tem uma palavra para te dar, você não tira isso sem inteligência. Você não tira isso. Que isso, rapaz? Faz isso não, meu amigo. Futuro pastor, não. Você já está aí, já bem encaminhado para isso. Deus te abençoe. Com a inteligência você saca essa coisa. Por exemplo, se eu quero um conhecimento do Daniel, eu não tenho. Se eu chegar para ele com arrogância pedindo, já viu essas pessoas que precisam da outra e chega para pedir com arrogância, como que, sabe, cheio de prepotência. Pô, eu quero isso. Você não arranca. Porque o conselho está em águas profundas. O pensamento do homem é como água profunda, está em difícil acesso. Eu tenho que chegar para ele com inteligência. E aí você vai saber usar a humildade, vai saber usar suas falas para que você consiga um conselho adequado. Então a gente tem que estar sempre atento a isso. O Provérbios ele fala muito sobre formas de falar, sobre palavra branda, sobre palavra educada, sobre se desviar de discussões tolas, como nós lemos aqui. Então você automaticamente você vai treinando a sua mente a falar com sabedoria, a falar com mansidão, quando você se dispõe a colocar esses versículos todos em prática. Isso vai te treinando, vai desenvolvendo. É como eu falei já nos versículos anteriores. Você pede sabedoria a Deus, você não dorme e acorda sábio. Deus vai te colocar em situações que vai fazer com que você desenvolva a sabedoria. Eu quero ser resistente, Senhor, me dá resistência, eu não consigo. Beleza, ele vai te colocar em situações que vai fazer você desenvolver resistência. Ou quero paciência, vai ser a mesma coisa. É assim que funciona, a gente tem que ser treinado. E a gente não entende isso quando vê uma dificuldade, em vez de aprender com ela, entender que nossa mente está sendo treinada, nosso corpo está sendo treinado a enfrentar aquilo ali, a gente desiste. Ontem eu passei por uma situação, Daniel, você que de repente já passou por isso. Eu treinando, acabei de treinar, fui dar uma corrida na esteira e a esteira estava ruim, estava travando. Eu gosto sempre de correr 5 quilômetros depois do meu treinamento. A esteira estava travando, ruim a beça, e eu desequilibrando. Naturalmente, o que uma pessoa numa academia faz quando vê isso? Vai para outra esteira. Sempre tem outras esteiras lá vazias. Vou trocar de esteira, que essa aqui está muito difícil. Eu, por já ter a minha mente já focada nisso, de treinar, passar por situações difíceis, desconfortáveis, falei, eu vou ficar aqui, eu vou correr os 5 quilômetros nessa esteira. Eu vou correr aqui os 5 quilômetros. Aí eu fui, e daqui a pouco, acho que porque eu estava meio que mancando, porque a esteira estava agarrando, começou a dar uma dorzinha no joelho. Então eu falei, não, dá para aguentar, vou. E consegui, com a dificuldade tremenda, desequilibrando, porque ela dava uma meia travada e eu desequilibrava, mas consegui. Por que eu fiz isso? Justamente treinar minha mente com o desconforto. Eu gosto de fazer isso, de treinar minha mente com o desconforto. As pessoas naturais. Por que é o natural que todo mundo ia fazer agora? Todo mundo agora ia sair dessa esteira e ir para outra, mas eu não vou. É o que todo mundo faria, né? Porque é o mais fácil. Não, eu vou fazer o mais difícil. Eu me coloco nessas situações difíceis justamente para treinar a minha mente para não sempre estar procurando a facilidade, entendeu? Não treinar a minha mente para coisa mais simples, mais fácil. Não, tem que fazer aqui o mais difícil, eu vou por aqui e vou conseguir. Entendeu? Eu treino minha mente para isso, porque eu sei que é dessa forma que a gente cresce, é dessa forma que a gente se desenvolve, beleza? Versículo 15.
Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Olha que coisa linda esse versículo. Há ouro e abundância de rubins, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Olha na NTLH como diz, que há muito ouro e muitas pedras preciosas, mas falar com conhecimento, isso sim é uma joia de valor. Olha aqui, mais uma vez, né, Provérbios trazendo aqui o, o cuidado com a fala, dando valor ao que a gente fala. Não, por isso importa, tem que bater nessa tecla, porque o livro de Provérbios bate muito nisso. Temos que moderar a nossa fala, temos que moderar o que sai da nossa boca, temos que pensar antes de falar, ouvir mais do que falar, não sair respondendo igual nós lemos no versículo anterior, pessoas que têm o hábito de responder antes de ouvir a pergunta. A pessoa nem ouviu a pergunta, a pessoa já está respondendo porque ela acha que sabe o que a pessoa vai perguntar e aí não é aquilo, ela acaba passando vergonha. Ouvir, estar com os ouvidos atentos para entender o que a pessoa está falando, porque pensamentos, como nós lemos aqui, do homem, são como águas profundas, pensamentos são de difícil acesso. A pessoa fala uma coisa com a boca, mas realmente não é aquilo que ela está querendo dizer, na maioria das vezes. Com o tempo, se você começar a treinar isso, você vai perceber que a pessoa está falando uma coisa, mas a linguagem corporal dela, os sinais que ela está emitindo com o corpo, está dizendo outra coisa. Mas se você não estar atento, você não percebe isso e sai falando junto e não dá certo. Então, há muitas pedras preciosas, mas falar com conhecimento, isso sim é uma joia de valor. Versículo 18, a gente já está caminhando para o final aqui. Cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes se faz a guerra. Cada pensamento com conselho se confirma. Você pensou, o que você faz para poder confirmar isso? Conselho. E como eu disse, conselho não é opinião, você tem que estar atento a isso. Conselho é para te dar quem tem experiência no assunto, quem tem sabedoria, quem tem expertise nessa situação que você está precisando. Essa pessoa tem capacidade de dar conselho. Você tem que analisar se essa pessoa é uma pessoa de caráter, ele tem sabedoria e conhecimento para te dar conselho na área que você quer, para poder ser conselho de verdade, não somente uma opinião. Às vezes você está pedindo opinião, qualquer um vai te dar, e normalmente vai te levar para o precipício, mas conselhos são poucos. Então, cada pensamento com conselho se firma, e com conselhos prudentes se faz guerra. Olha isso, com conselhos prudentes. Fala, Roberto, bom dia, meu amigo. Bom dia, Bia. Com conselhos prudentes se faz guerra. Na NTLH, o versículo 18 diz: procure bons conselhos e você terá sucesso. Olha isso. Procure bons conselhos e você terá sucesso. Mas com bons conselhos. O que são bons conselhos? Na tradução disse aqui, conselhos prudentes. Entendeu? Não é opinião de qualquer um. Vai, eu acho que você deve fazer isso, eu acho que você deve fazer aquilo. Sai fora disso. Não fica eu acho. Entrou meu amigo aqui agora, Roberto Finanças. Se eu quero um conselho sobre finanças, sobre administração financeira, cara, eu vou falar com o Roberto, porque eu sei que ele é especialista nessa área, ele tem expertise nesse assunto, ele dá aula. O cara é professor de matemática, tem formação em finanças, o cara entende do assunto. Conseguiu entender? Se caiu como uma luva aqui agora, Roberto, no versículo que eu estou explicando. Dele eu vou ouvir um conselho, não um eu acho. Aí às vezes você vai querer um conselho financeiro de alguém que está mais enrolado do que você e você vai perguntar, pois o que eu faço? Ou a pessoa simplesmente às vezes não está nem enrolada, mas ela não tem experiência no assunto. Ela não sabe, não tem expertise, ela vai te dar uma opinião, ela vai falar o que ela acha. Entende, Bia? A gente pediu conselho para qualquer pessoa, as pessoas vão falar o que acham. Não é verdadeiro conselho. O conselho prudente, sim. O bom conselho, como diz aqui, ele vai te dar sucesso, vai te levar ao sucesso. O bom conselho, no versículo 18, diz e termina assim, ó: não entre na batalha sem antes fazer planos.
Não entre em batalha, não entre em guerra sem antes fazer planos. Porque o planejamento vai fazer você naturalmente ter a prudência, é calcular o impacto da decisão. Eu vou entrar nessa batalha, deixa eu calcular aqui como que eu faço para vencer, será que vale a pena entrar nessa batalha, o que que eu vou ganhar com isso, sabe? Você começa a ver essas perguntas e você acaba, acho melhor nem fazer. Ou se for vantajoso, você não, eu vou entrar e vou fazer isso daqui porque vai dar certo. Então, sempre atento. Aconselho. Quer conselho? Procura a pessoa que tem expertise, que tem capacidade de te aconselhar. Não sai perguntando, abrindo a sua vida para qualquer um, perguntando o que você deve fazer para qualquer um, porque qualquer um vai falar qualquer coisa e qualquer coisa vai te levar para um abismo. Beleza? Próximo versículo aqui, e o último, para a gente estar fechando aqui, é o versículo 24. E eu encerro, fecho a live aqui, ó. Provérbios 20, 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Que está dizendo o quê? Se os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, aí você se pergunta, pô, os meus passos, como aqui se refere aos passos do homem, está falando de homem e mulher, se os meus passos são dirigidos pelo Senhor, como que eu vou saber o meu caminho, se não sou eu que dirijo? É o que está perguntando aqui. Na NTLH fica mais claro, diz, se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Está aqui na NTLH essa tradução. Não é interessante isso? Foi o Senhor que dirige, como que a gente entende? Sabe qual é a resposta para você, meu querido? Não entende. Fé é você acreditar no que você não está vendo. E sem fé é impossível agradar a Deus. Você não precisa entender, você tem que confiar e acreditar que tudo está no controle de Deus. Quando você tem essa confiança, essa fé, essa certeza na sua mente, você começa a tirar sua mente de questões que não vão te levar a lugar nenhum. Viu? Pessoas que ficam perguntando um monte de coisa. Por que que Deus permite que tem doença? Por que que Deus permite que tem é, é, uma batida, um acidente? Por que isso? Ela está levando essas questões. É na soberania de Deus, é Ele quem decide. Ele é soberano, você tem que confiar. Você tem que confiar. O provérbio aqui está abrindo, está fazendo uma pergunta para abrir a sua mente. Poxa, se é o Senhor quem dirige o nosso espaço, como poderemos entender a vida? Você entende alguma coisa depois que você passa. Já viu as situações? No momento que você está passando, você não entende nada, você não sabe nada. Depois que você passa, você olha para trás e você consegue entender alguma coisa. E o Senhor ele já entendeu o que vai ser daqui a 10 anos na sua vida. Então, por isso, a sua confiança tem que estar nele. E tem gente que ainda passa e olha para trás e não entende. Ainda tem isso ainda. Não é certeza de que você vai passar e vai olhar e vai entender. Não. Às vezes isso acontece. Você passa um processo, passa uma situação, e aí lá na frente você vai ver, agora está fazendo sentido. Há 10 anos depois, 5 anos, 10, 15 anos depois. E o Senhor ele já tem isso para frente. Essa convicção, essa certeza que a gente vê às vezes 5, 10 anos depois que passou, o Senhor já tem no futuro, então Ele sabe de todas as coisas. Nós não precisamos ficar preocupados com o que será da nossa vida, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, mas o Senhor é quem dirige nossos passos. Nós não podemos, como vamos entender a vida? Não vamos confiar em Deus e acreditar que Ele tem o melhor para nossas vidas. Amém, povo? Bom dia aí para todos, tá? Mais uma vez, obrigado vocês aí por estarem aqui nessa manhã comigo. Amanhã estaremos de volta aqui lendo Provérbios 21. Tá muito legal esse mês. Falei até no início aqui que achei que assim, nossa, 31 capítulos, o mês todo vai ser muita live. Já estamos na 20ª aí. Rapidinho, já estamos passamos da metade do caminho e vamos aí até dia 31 finalizar lá no Provérbios capítulo 31, sempre trazendo conhecimento aqui e sabedoria para a gente estar compartilhando nessa manhã. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um excelente sábado, um excelente final de semana. E amanhã, às 7 da manhã, estarei aqui novamente. Um abraço a todos. O crescimento não pode parar. Fui!